a falar daquele crime brutal que aconteceu na região do Antimari, né? No domingo passado. Onde Lucimar da Silva Bezerra matou Jardinês Oliveira com requintes de crueldade. A filha dela, a pequena Amanda, de apenas 6 meses de idade, também foi morta por esse monstro. Olha, a gente recebe aqui no estúdio agora o advogado criminalista Danilo Breno. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Ele vai falar aqui com a gente, né, tem essa experiência em relação a essa área criminalista, sobre detalhes em relação a esse crime. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui para esclarecer o que houver de dúvida, para ajudar melhor. Eu já pergunto para o senhor, quais crimes o Lucimar cometeu em relação a essas duas mortes ali na região do Antimari, doutor? Tá, o Lucimar, ele cometeu, na verdade, foi um concurso de crimes, né? Ele, além do homicídio praticado contra a mãe da criança, praticou também contra a criança. E, salvo engano, também houve um estupro antes da morte, antes de ele cometer o crime de homicídio. Então ele responderia aí, basicamente, 2 vezes pelo homicídio, 1 vez pelo estupro. Seria um concurso de crimes, onde ele seria penalizado, individualizar cada pena de um dos crimes e depois somar todas. Olha só, a gente preparou aqui no telão do balanço, peço à nossa produção, que o doutor vai listar aqui quais crimes ele cometeu aí, doutor. O senhor pode ficar à vontade aí para explanar para a gente. Ok. Homicídio qualificado tem várias qualificadoras pelas circunstâncias do crime que entrariam aí. Seria a própria ocultação de cadáver, o meio cruel, criança, né? No caso da criança, e parece que da moça também, parece que ele jogou ela no rio, amarrou ela com corda, com algumas coisas, ele teria jogado no rio. A questão do feminicídio, ela está mais aí relativa, ficaria mais no subjetivo dele. Por quê? O crime de feminicídio ele é praticado em razão do gênero. Ele teria que ter matado ela apenas em razão de ela ser mulher, ou pelo fato de ela ser mulher, acabou estressando ele ou algo do tipo. Pode haver essa qualificadora. Havendo essa qualificadora do feminicídio, o que acontece? Como foi provavelmente na frente também da criança, do descendente dela, essa pena dele aumentaria de 1/3 à metade. Se tratando de um homicídio qualificado, que pega aí de 12 a 30 anos, aumentaria de 1/3 à metade, colocando como pena base 12 anos, aumentaria mais 4 anos no mínimo, por questão do feminicídio. Daria no mínimo 20 anos de prisão, somando todas as qualificadoras, agravantes, e ele iria cumprir mais ou menos 6 anos em regime fechado, que aí entraria a questão da progressão da pena, se ele é reincidente ou não, se tem bons antecedentes ou não. Isso tudo influenciaria no total da pena, no quanto da pena. Só para a gente entender, você que está ligado aqui com a gente no Balanço Geral, aqui no telão mais uma vez, produção para a gente, em relação à pena que ele poderia cumprir, essa aqui é uma pena apenas estimada, sabe, né, doutor? 20 anos. Isso. Se ele fosse condenado a 20 anos, em 6 anos ele se cumprir o regime fechado, bom comportamento, ele já poderia progredir de pena. Isso, seria progredir de pena. Isso é amparado pela LEP, pela Legislação de Execução Penal. Então ele cumpriria aí, no caso por ser crime de hedionda, ele cumpriria mais ou menos isso e progrediria de regime indo para o semiaberto. Doutor, antes da gente seguir agora para a invasão da delegacia, eu queria que o senhor falasse para a gente em relação a justamente essa comoção, né? Que foi um crime que comoveu toda a sociedade do Acre. E em relação a uma pena dessa, para circunstâncias, né? Pela crueldade, a brutalidade, muitas pessoas acham uma pena branda, uma pena fraca. O senhor também concorda? A gente vê aqui que ele pegaria 20 anos e em 6 anos ele já poderia estar de volta às ruas em um regime semiaberto. Realmente é uma pena mais branda, mas é assim, o que acontece? O legislador, ele aplica a pena, só que ele tem que seguir uma série de requisitos. O próprio Código Penal, ele dá margem para que a pena seja nesse mínimo, em razão de ele provavelmente não ser reincidente, muito menos ser reincidente específico, não ter antecedentes criminais. Então ele acaba tendo alguns benefícios pela conduta dele, é réu primário, mesmo que tenha sido um crime bastante cruel, que causou realmente uma comoção na sociedade, tanto que acabou se dando na invasão dos populares na delegacia. Doutor Danilo, outra questão também, esse crime ele foi cometido no domingo passado agora. Sim. Só que a prisão dele se deu por volta de terça-feira. Ou seja, ele escapou do período do flagrante, né? Sim. Ele, no caso,
ele poderia ser solto se estivesse vivo aí, no caso, hoje, por uma decisão da justiça? Ele poderia responder em liberdade por esse crime? O juiz poderia entender que ele poderia responder em liberdade, mas eu acredito, ele estava preso preventivamente já, pela forma que se deu o crime, pela crueldade que se deu, pela comoção popular que se deu, dificilmente o magistrado colocaria ele em liberdade para responder esse crime. Olha, agora a gente fala dos outros crimes que aconteceram, né, após a prisão dele, que foi justamente a invasão, o linchamento, a invasão à delegacia do Bujari, o linchamento e a morte do Lucimar por um grupo de cerca de 50 pessoas. Mas antes dessa invasão, doutor, eu vou pedir para o senhor para a gente acompanhar justamente uma reportagem que mostra a fragilidade da delegacia do Bujari, um local que deveria ser sinônimo de segurança, mas que apresenta muitas falhas. A reportagem é de Gisane Vidal. Balança. Durante essa semana, a delegacia do Bujari esteve no foco das atenções. Primeiro porque o delegado da unidade assumiu o caso do assassino do Antimari, que matou com requintes de crueldade uma mulher e a filha dela de apenas 6 meses de idade. Em seguida, o local que abrigou o criminoso foi invadido por cerca de 50 pessoas que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O assassino confesso foi morto com inúmeras facadas ainda dentro da cela. A partir de agora, tanto o Ministério Público quanto a própria Corregedoria da Polícia Civil vão investigar se houve falha na segurança da delegacia. Detalhes como a cerca de madeira e o ambiente vulnerável devem contar na hora da conclusão dos procedimentos. Mas no dia a dia da delegacia, distante apenas 23 quilômetros da capital, tarefas essenciais são executadas com, no mínimo, improviso pelos servidores. O atendimento ao público deixa a desejar na entrada. O ar-condicionado da recepção está quebrado há 5 meses. Existe também outro aparelho danificado no almoxarifado que aguarda conserto. Outro problema não solucionado é uma viatura que está com problema na direção hidráulica há 1 ano. A bomba de gasolina também está com vazamento e, mesmo assim, os agentes, investigadores e delegados, se precisarem sair em diligência, é a opção que se apresenta. A situação mais constrangedora é a falta de materiais de limpeza e consumo interno, que só entram na delegacia através da iniciativa dos próprios servidores. Uma vaquinha é feita toda semana para que a limpeza seja garantida no estabelecimento e o cafezinho não falte. O problema mais grave está na falta de conexão com a internet, que já dura 3 meses. Os registros de ocorrência não ficam online e estão sendo arquivados em programas comuns dos computadores. O problema da falta de comunicação com a internet da delegacia se estende ao prédio ao lado. Aqui fica o pelotão da Polícia Militar do município. Em caso de registro de ocorrência, os policiais precisam usar blocos de papel antigos. E em caso de consulta a suspeitos, eles usam o telefone, ligam para o CIOSP para fazer a pesquisa. Segundo o delegado João Augusto Fernandes, os problemas são driblados com paciência pelos agentes e investigadores, mas acabam interferindo no trabalho do dia a dia. E como que vocês trabalham sem internet, por exemplo? Para fazer uma consulta, para fazer um registro de boletim? É uma dificuldade sem par, né? Nós temos muita dificuldade porque a internet faz uma falta de forma substancial. E daí, como que são feitos os registros online? Não tem o registro online, faz o registro na mala direta e a gente consegue, via CIOSP, né, algumas informações imprescindíveis para o início das investigações. De acordo com o delegado, todos os problemas já foram relatados à Secretaria de Polícia Civil. E aí, doutor? Complicado. Complicado, né? Eu faço uma pergunta para o senhor, a seguinte pergunta. Muito se questionou em relação, poxa, a gente mostrou aqui as fragilidades da delegacia do Bujari, né? Só não falta A dentro dessa delegacia, né? Aí fica difícil. Mas, doutor, foi um erro, na opinião do senhor, ter levado, o que motivou ter levado esse preso para a região do Bujari? A Polícia Civil diz que é um procedimento normal, já que está na jurisdição do Bujari.
mas a gente vê que é um crime que comoveu a cidade, poderia ter essa revolta, como teve. Como o senhor vê esse comportamento da Polícia Civil e da Justiça em deixar o preso justamente na delegacia do Bujari? É uma situação um pouco complexa, que realmente envolve a jurisdição, o local onde aconteceu o crime. Realmente eles tinham que ter atentado ao fato de ser um crime revoltante realmente para a população e que uma hora ou outra, por se tratar de uma cidade pequena, todo mundo se conhece, alguém poderia ir contra o rapaz que estava ali detido. Creio que o melhor, a situação menos pior, na verdade, que poderia se fazer com o rapaz seria transferi-lo para uma delegacia que tenha um pouquinho mais de segurança e que fosse longe daquela comoção social que houve, aquela revolta que houve com o crime que ele cometeu. Então teria sido mais interessante se tivesse transferido ele para uma delegacia de mais segurança. Como a gente viu na reportagem, aquela é uma delegacia muito fragilizada, né? Falta muita segurança, acredito que até policiais em si não estavam completo o quórum ali daquela delegacia. Olha, só lembrando que a Secretaria de Estado da Polícia Civil esclarece que os 2 veículos da instituição no Bujari, um caracterizado e outro não caracterizado, estão funcionando de forma plena. A delegacia possui 4 aparelhos de ar-condicionado, sendo que apenas um dos 2 está com defeito, comprometendo de forma parcial a climatização na recepção. Porém, o mesmo foi encaminhado para manutenção. Quanto aos serviços de limpeza, suspensos por questões de natureza contratual, a Polícia Civil está dialogando com a Secretaria de Gestão Administrativa para solucioná-lo o mais rápido possível. Quanto à internet, segundo a DETIC, hoje o serviço está disponível. Hoje, devido aos equipamentos terem sido danificados por descarga elétrica. Porém, o processo de aquisição de novos equipamentos já foi iniciado para solucionar o problema, considerando que o mercado local não fornece esse tipo de tecnologia. Tá explicado então. Doutor, vamos seguir aqui com a nossa entrevista agora. Vamos. A gente preparou aqui no telão, também a nossa produção já peço, quais crimes as pessoas que invadiram a delegacia cometeram, doutor Danilo? Bom, aqueles que praticaram realmente o crime lá, que esfaquearam o rapaz, vão responder tranquilamente pelo crime de homicídio. Aí teria que levar em consideração, ele poderia responder por um crime qualificado, pelas formas que se deu, ou no caso do irmão da vítima, que foi um dos responsáveis, poderia inclusive aí enquadrar um homicídio privilegiado, ele teria uma redução de pena de 1/3 ou um pouco mais, em razão daquela comoção mesmo que teve, também em razão ser uma situação que para a comunidade em si foi boa, realmente queriam que matasse o bandido, algo nesse tipo. A formação de quadrilha poderia, de certa forma, entrar pela quantidade de pessoas, se houve aquele combinação, vocês reuniram realmente, vamos todos, queremos matar a vítima. Emboscada, talvez não, porque não foram assim de surpresa, não esperaram ele passar assim, de um local para o outro, não armaram ali esperando que ele viesse de um canto para que pudesse atacar. Rompimento de obstáculo, aí teríamos que, rompimento de obstáculo e dano do patrimônio público, teríamos que ver se lá houve esse dano, se quebraram porta, quebraram grade, se saíram depredando o prédio, a própria viatura, tudo isso a gente teria que levar em consideração. Doutor Danilo, e desse grupo de aproximadamente 50 pessoas, que é o relato que chega até a imprensa, 2 pessoas acabaram sendo presas. Inclusive, uma era cunhada da vítima, da jardinense, e o irmão da vítima. É correto? 50 pessoas, 2 foram presos e o restante, como é que é esse procedimento também? Na verdade, o que acontece? Ele ainda está em fase de investigação, eles estão procurando quem mais participou. O que tem comprovado é que o irmão da vítima participou, testemunhas disseram que ele realmente esfaqueou a vítima, tanto que ele chegou a ser preso, e o cunhado, ele chegou a ser preso, mas foi solto por falta de provas, ausência de provas que não comprovem que ele realmente fez ou não, e acabaram colocando na rua. A questão do irmão dela, ele também já está solto, mas ele se deu porque não possui antecedentes, não foi um crime que causou aquele clamor social, ao contrário do Bezerra. Então, acharam melhor que colocasse liberdade por não preencher os requisitos da prisão preventiva, que é uma exceção. Doutor, para a gente encerrar essa entrevista, ontem aqui no programa eu abri uma enquete para os nossos telespectadores. O que vocês acham, o que vocês telespectadores, vocês concordam com essa invasão à delegacia, com esse linchamento e essa morte? Olha, das mensagens que chegaram, doutor, sem medo de errar, 98%
de quem mandou a mensagem, as pessoas responderam o seguinte: fizeram certo. Gente falando, olha, merece palma quem fez isso. Ou seja, a população apoiou. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor achou dessa atitude da população de invadir a delegacia e matar o Lucimar? Na verdade, a população está cansada, né, dessa violência e de algumas impunidades que acontecem. A atitude deles foi correta? Não foi, né? A gente tem toda uma legislação que pune aqueles que cometem crime. O mais correto seria deixar que o próprio magistrado julgasse aquele crime, que através das investigações comprovassem que realmente ele cometeu. Essa seria a forma mais viável, seria a forma de punir. Daria para a gente comparar a questão do Estado Islâmico que está atacando a França. Para eles, aquela atitude é normal. Assim como para a gente aqui, já estamos vendo que essa forma de punição também já seria normal. Então, essa forma, essas atrocidades, esses homicídios estão ocorrendo de forma tão normal que a população já acha que realmente a melhor punição seria essa. Mas deveria, na verdade, obedecer à legislação penal. Muito bem, conversei aqui com o doutor Danilo Breno, advogado criminalista. Tá bom, doutor? Muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Cenildo Melo com o nosso Balanço Esportivo. Um instante só, eu volto já.